Bom dia, Thalys. Hoje nós vamos entrar na segunda parte da aula 2. Nós vamos tratar hoje especificamente das letras, das consoantes hebraicas, qual a classificação fonética de cada um dos grupos principais das letras, qual a fonética que nós devemos usar, o procedimento para conhecimento das letras hebraicas, as similaridades, as letras que são parecidas, as letras que são diferentes, para que a gente não cause confusão. Nós iremos ter vocabulário e iremos ter também os exercícios no final para que vocês pratiquem. Vocês vão perceber logo nas primeiras 5 lições que o hebraico não é impossível de ser aprendido, é uma língua muito fácil, muito lógica, tem sons específicos e nós vamos considerar principalmente os 6 sons específicos da fonética hebraica e vamos conhecer também como aplicar esse conhecimento para direcionar ao conhecimento do texto. Assim, Thalys, bem-vindos, bom dia, paz para todos, como estão vocês? Mashlomar, Shalom Alechem, Boketov. Então vamos aprender agora, nesta lição, o alfabeto hebraico, junto com as suas letras mágicas, o seu significado, a sua história, o seu mistério. Nós temos aqui Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Kaf Sofit, que é a parte final. Essas que estão em letra azul, vocês vão perceber que são as letras finais, as Sofits. Aí depois você tem o Lamed, que é o nosso L, o Men Sofit, que é o Men final, o Nun e o Nun Sofit, que ocorre no final da palavra, como vocês já sabem, o Samer, o Ain, o P, o Fe, que são duas letras idênticas. Aqui você tem o P Sofit, que ocorre no final, o Sadeh e o Sadeh Sofit, o Kof, o Resh, o Shim e o Tav. Essa letra especificamente tem 2 fonemas específicos, Ela tem o Sim e o Shim. Eu não sei se vocês lembram, mas tem uma passagem na Bíblia que alguns foram mortos porque não sabiam distinguir essas 2 letras aqui, o fonema. Eles eram pedidos para que dissessem Shibolet e eles diziam Sibolet. E eles, por isso, eles se entregavam e acabavam sendo mortos durante uma batalha que houve em Israel, no livro dos Juízes, tá bom? Então vocês observem como que a fonética é importante, Esse relato destaca isso. Então, se nós formos ler, começando aqui da letra Aleph, que é uma gutural, ela vem da garganta, mas inicialmente ela não tem som. Nós vamos aprender qual é o mistério por trás disso aí. Então ela se veja que ela é silenciosa. Então você tem o Aleph, o Bet, que também tem um som de V, sem o Dagesh Lene, ele tem um som de V, então ele fica como Vet. Ele tem o som, a terceira letra, que representa o número 3, Gimel, depois Dalet, Re, Vav, Zain, que é o nosso Z, Het, que é como se fosse um rei, só que mais gutural, forte, o Tet, o Yod, que é o Y nosso, que está no tetagrama, o Kaf Sofit, que ocorre no final, o Lamed, o Men Sofit, o Nun Sofit, o Samer, o Ain, o P Sofit, o Sadeh Sofit, o Kof, o Resh, o Shim e o Tav, que é a última letra. Então aqui você tem a primeira, a última letra representando o princípio e o fim. O Tav, como vocês vão aprender, que nós vamos comparar com o pictográfico, ele se assemelha exatamente a uma cruz, então ele representa a consumação de todas as coisas. Então quando você vê o Cristo pregado numa cruz, pode ter certeza que ele é um símbolo, tá? Aquilo é exatamente um código para indicar algo mais. E como nós vamos estudar o hebraico para cabalistas, então nós vamos ter uma abordagem, uma conceitualização dessa língua histórica, dessa língua magnífica que formou praticamente o conhecimento das sociedades ocidentais, das grandes culturas ocidentais. Ela está hoje, praticamente o conhecimento do hebraico está hoje no francês, no alemão, no inglês, e nós vamos aprender a entender essa repercussão, essa implicação, e nós vamos aprender o hebraico dentro da perspectiva mística cabalística. Então nós vamos conhecer de fato a natureza do hebraico. Se nós extrairmos esse aspecto místico, não sobra nada. Você simplificou o processo. Então o simplismo não ajuda em nada. Ele reduz as coisas. Então nós temos que estudar o hebraico dentro do seu domínio, dentro da sua própria natureza. E nós vamos aprender que ele possui sons específicos, principalmente fonemas, 6 fonemas específicos que dividem o alfabeto hebraico. Vamos aprender quais são eles.
vocês vão observar que lá no curso de numerologia, na próxima aula, agora no final de semana, amanhã já estaremos tendo a postagem dessa aula, né, publicação dessa aula. Nós vamos aprender sobre os 4, né, sistemas numerais agora na sequência, né? Nós aprendemos aí basicamente o que é que nos diz os primeiros 4 métodos, que é o Mispar Rekrahi, o Mispar Gadol, o Siduri e o Katan. Nós vamos saber que cada número desse que nós tiramos lá do alfabeto hebraico, na numerologia, né, que esses 2 conceitos estão juntos aqui no nosso método, né? Tanto o alfabeto quanto a numerologia, a gemátria e a geometria que vai ser produzida dessas letras. Então, nós vamos aprender lá que esses 4 métodos vão apontar para códigos que representam frequências em hertz, né? Vamos aprender sobre as 4 frequências divinas que estão relacionadas aos 4 nomes divinos que são repetidos durante a meditação da respiração meditativa cabalística ensinada por Abulafia. Primeiro nós vamos aprender isso aí, para depois então procedermos para a meditação também, porque ela é parte da alta magia. Ela é a construção do templo sagrado, que é nós somos o templo. E é isso que o hebraico vai apontar, gente. Vocês vão observar esses padrões em todas as partes e o que eles significam e como nós podemos entender esses 4 outros níveis de leitura dentro do texto da Taná. Isso é que é o importante, é isso que realmente é interessante nesse estudo, tá bom? Então nós temos, repetindo, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zain, Het, Tet, é como se fosse um T, né? Só que aqui é o T com TH, o Tav, e aqui não, né? É o T simples. Yod, Kaf, Kaf Sofit, Lamed, Men, Men Sofit, Nun, Nun Sofit, Samer, Ain, P, P Sofit, Sade, Sade Sofit, Kof, Resh, Shin, Tav. Então aqui nós temos as 22 letras do alfabeto hebraico. As sofites, gente, só na gemátria que nós vamos fazer a distinção entre elas. Dentro do alfabeto são 22 letras, 22 caracteres, que junto com o pictográfico vai nos dar uma ideia clara do que esses símbolos realmente representam no mundo real, né? Eles se baseiam em uma ideia, né, que está no arquétipo, e eles descem até o éctipo e reverberam dentro do mundo real. Então eles têm uma relação tripla de significado. E é isso que nós vamos aprender aqui, tá? Então vamos dar sequência à nossa aula. Aí está o alfabeto hebraico na sua inteireza. Procure memorizar essas palavras. Nós vamos passar aí à frente a distinção de todos esses 22 caracteres. Quais são as similares, quais são as diferentes, quais são as que têm som parecido, quais são as que têm duplo som e assim por diante, tá bom? As Begat Kefat, vocês vão aprender tudo, tá bom? Então vamos dar sequência. O hebraico básico e o intermediário, né? Esse é o nosso objetivo até o final desse curso, é fazermos uma introdução baseado na leitura do texto masorético, né? Do texto segundo a Masora, segundo a notação dos masoretas, e nós vamos aprender essa língua dentro da perspectiva cabalista, tá? Então vocês vão aprender todos os detalhes, todas as notações, todas as pontuações, as cantilações, os pontos vocálicos masoretas, para que nós possamos justamente dividi-las em 6 sons de fonemas, né, que é a fonética geral do hebraico, para que vocês possam aprender a fazer o quê? A recitar os nomes divinos, né, as leituras das parashatas, as parashotes, com a entonação correta. A importância do som dentro da língua hebraica é importantíssima, isso aí. A importância não pode ser minimizada, ela tem que ser salientada, porque essa é a magia dessa língua, tá? Então vamos lá. Bom, eu sou o professor Olam Gadi Higayom, esse é meu nome cabalístico. Você pode ter também, claro, o teu nome pessoal, e você pode também assumir nomes diferentes. Isso é uma prática cabalística, isso é uma prática judaica, desde milênios, né? Eu vou trabalhar com vocês nesse curso filosofia, inglês, teologia, grego clássico, grego koiné, hebraico bíblico e suas literaturas, tá? Então a minha formação basicamente, eu estudei nos Estados Unidos, a Penn Foster College, e o Master Seminary eu fiz à distância, porque é um seminário bastante caro, né? Bastante inacessível para a maioria, é um material preciosíssimo, mas eu dei uma solução de estudar à distância,
e o material é basicamente o mesmo, as videoaulas são basicamente as mesmas. Então foi um trabalho também que me ajudou bastante a construir o conhecimento em torno do conhecimento da língua hebraica e da sua literatura, principalmente. Então vamos lá. Bom, a história da escrita, né? Vocês veem aqui o pictográfico, né? O hebraico tem a sua forma pictográfica e depois ele foi encriptado, depois do exílio babilônico, como vocês já sabem, através da administração de Esdras e Neemias, né? E foi então reensinado, né, ao povo de Israel no passado, depois que eles vieram da Babilônia no Iraque e reconstruíram Jerusalém. Esse é um período histórico muito importante porque ele tem a ver também com a evolução da língua, né, com as mudanças que foram feitas e como que essas mudanças podem ser comparadas com o pictográfico para nos dar uma ideia geral de tudo. Bom, nós sabemos que dentro da tradição egípcia, né, dos sacerdotes egípcios, existiam os pictográficos, né, as línguas, os alfabetos pictográficos, os ideográficos, que baseavam-se em ideias, né, os mnemônicos, que eram aquelas fórmulas para fazer com que você memorizasse, né, símbolos, né, memorizassem fórmulas, não só gramaticais, não só fonéticas e assim por diante, mas também aritméticas, né? E você tem também os fonéticos, né? Os alfabetos fonéticos. Então esses 4 aspectos aqui, ó, entraram no hebraico. O hebraico possui todas essas características. Ele possui a imagem e ele possui a ideia dessa imagem. Essa ideia está no arquétipo, tá? E aí depois ele produz finalmente os sons que reverberam esse conhecimento. Então é um sistema extremamente educado que não pode ser ensinado de qualquer forma, porque ele tem um objetivo sim de nos elevar em estado de consciência. Vocês vão aprender que a recitação dessas palavras nas formas corretas, nos dias corretos, das formas prescritas pelos grandes sarrabis, como Abraham Abulafia, que nós vamos estudar sobre ele, né, vai sim nos edificar espiritualmente, vai nos ajudar a ampliar a nosso estado de consciência, tá? Então aqui você tem uma ideia geral do que como os egípcios imaginavam, né, a relação entre o nosso mundo e o mundo das ideias, né, com o intermediário aí do éctipo. Vocês veem que a cruz ansada egípcia é bem similar, né, ao hebraico, né, que é o Tav, que é a última letra do alfabeto hebraico. Aqui está, ó. Vocês vão ver que no pictográfico ela se parece até muito mais, porque ela é uma cruz, de fato, né, antes dela ser encriptada, né, durante o período de Esdras. Então aqui está a cruz ansada egípcia, que representa o Ankar, a vida, né, a consumação de todas as coisas, tá? Nós temos aqui o Ka, inclusive a palavra Kabbalah, né, o Ka tradicionalmente vem da língua egípcia. Então você tem aí um código também no termo Kabbalah, né? Então você observe que existe sempre códigos mnemônicos e assim por diante, né? E nós temos que acordar para esse fato, temos que entender o que significa tudo isso, tá? Então vamos lá. O hieroglífico, né? A escrita egípcia hieroglífica, muitos sinais que vocês estão vendo aqui, muitos símbolos que vocês estão vendo aqui, como esse, por exemplo, da serpente, está no hebraico. É a letra Nun. Nós vamos aprender sobre ela. Esse também, o Helix, que é o H, está também lá no hebraico, tá? No hebraico pictográfico. Então vocês vão observar que existe sim uma relação muito grande. Os egípcios, os sacerdotes em especial, reservavam para si mesmo o direito de falar o hieroglífico, que tinha o som, a fonética e a escrita mágica. Esse era o poder, o segredo do poder dos sacerdotes egípcios sobre o reino, os antigos reinos, as antigas dinastias dos faraós, né? Então você tinha o hierático, né, que é a forma secundária, mais rebaixada, logo abaixo do hieroglífico, e depois você tinha o demótico, que era a língua do demos. Em grego, demótico quer dizer a língua do povo, né, o ótico do povo, ou seja, a perspectiva das massas. Então essa era a língua vulgarizada, essa era a língua para os não educados, essa era a língua que não produzia conhecimento, essa era a língua que estava tirada de contexto, que estava abstraída da sua etimologia, da sua fonética, da sua raiz. Então isso era para os egípcios era muito importante. Por quê? Porque vocês sabem que o povo não tinha nenhum poder. Quem mandava era a classe sacerdotal. Eles mandavam nos faraós e eles mandavam consequentemente no país, né? O faraó era entronizado pelos sacerdotes. Será que nós conseguimos associar isso até os nossos dias? Exatamente a mesma tradição continua.
Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, é quem colocam os governantes no poder. Tá bom? Então assim era entre os antigos egípcios e assim é até hoje. Então eles falavam uma língua especial, que era uma língua sagrada, e Eros significa sagrado, sacerdote, né? O glifo dos sacerdotes. O erático era secundário, para iniciados secundários, e o demótico era para aquelas pessoas que jamais iriam chegar a algum lugar. Eram os escravos, eram as pessoas comuns, tá? Eles falavam o demótico, tá bom, gente? Então existia toda uma escala aí de conhecimento aí. Então vamos lá, o pictográfico, os ideogramas, as unidades silábicas, o alfabeto. Neste curso nós veremos as 3 escritas, né? A pictográfica, o paleo, a babilônica. Os caracteres serão em ordem, né? Pictográfico, paleo e babilônico, na apresentação do alfabeto. Então aqui você tem, por exemplo, o alfabeto hebraico na sua forma paleo, né? A forma que veio ali durante o reino de Israel, durante o momento em que os israelitas pediram para ser governado por um rei, que é Malchá, ou Malkut, que vem de Malkut, significa este reino. Melech, Melach, que significa o masculino e o feminino, rei, rainhas. Então, Malchut quer dizer este reino, quer dizer este domínio. É o nível mais baixo da escala da Cabala. É o nível onde se vive pela percepção. Nada mais do que isso. É o nível que falta a ontologia, falta a epistemologia, falta toda a perspectiva geométrica, matemática, correta dos números sagrados. É o mundo da ignorância, né? É o mundo da pequenez. É este mundo que nós nascemos e é desse mundo que nós temos que partir, tá? Temos que começar a entender como funciona todo esse processo para nós avançarmos. Então aqui vocês estão vendo o Aleph, ó, o Bet, o Gimel, o Dalet. Ó, o Aleph você vê que é um A praticamente deitado. Se você virar ele 90 graus aqui, você vai ver que ele vira um A exato, né? Aqui está o Bet, que é o B. Aqui está o Gimel, que representa uma perna, né, de cabeça para baixo. Aqui tem o Dalet, que representa a porta, né? A porta significa o quê? A porta significa a oportunidade, significa uma outra dimensão que você vai entrar, e também significa disciplina. O que é que você faz para punir uma pessoa? Você fecha as portas, não é isso, gente? Vamos observar que toda a simbologia do hebraico está sendo aplicada hoje, só que a maioria das pessoas não estão conscientes dos signos, conscientes dos significados e dos significantes. Então não estão fazendo a relação, né, epistemológica para entender de fato o que está acontecendo, né? Então o que nós vamos aprender aqui é o contrário, justamente fazer a ligação disso tudo e entendermos o mundo da forma que deve ser entendido. Então, vamos à sequência? Bom, a nossa primeira letra, como vocês sabem, é o Aleph. Ele representa o A, ele representa a mônada, a unidade, né? Não existe o zero no hebraico. O zero é apenas um placeholder, ele ocupa a posição de um algarismo, né? Ele dá uma perspectiva de números maiores, mas ele não existe como entidade dentro do alfabeto hebraico. Você não vai encontrar uma caractere hebraico que signifique zero, não existe, né? Então você tem o número 1, que é a unidade que nós devemos todos retornar. Ele representa a mônada. Nós vamos aprender o que significa isso mais à frente. Aqui você tem ele na forma pictográfica, que significa o touro, o poder de arar o solo, o poder de trazer o alimento, o pão, né, para uma sociedade, principalmente no período agrícola, no período clássico. E aqui você tem ele na forma, né, encriptada, depois que veio do exílio babilônico. Depois que os judeus voltaram do exílio babilônico, ele saiu dessa forma para essa forma aqui, ó. Então vocês observem que daqui fica muito mais difícil você decifrar o que significa este símbolo de fato, ao que ele remete no mundo real. Lembra-se das ambiguidades? Lembre-se das ambiguidades. As ambiguidades foram introduzidas nas línguas a fim de torná-las o quê? Demóticas, vulgares, dissociadas de sua raiz, dissociadas de seu sentido, dissociadas do plano epistemológico, que vai fazer com que você consiga entender onde está o signo, onde está o significado e o significante no mundo real. Aquilo ao qual este símbolo, lá no topo, remete de fato no mundo real. Então você tem o mundo das ideias, dividido no meio pelo éctipo, e o mundo real. Então você tem o idealismo e o realismo.
E é justamente por falta de fazer essa conexão entre tripartida, né? Essas três aspectos do conhecimento, que as línguas se tornaram ambíguas e não remetem mais a nada. E nós vimos lá que os lógicos, por exemplo, não estão mais recorrendo às línguas, porque eles consideram como insuficientes para qualquer tipo de conhecimento exato. Então, na lógica, eles não estão utilizando mais as línguas, eles estão criando, lógico, línguas simbólicas, né? Lógicas, para então fazer a análise dos assuntos, do mundo, das proposições, dos predicados e assim por diante, né? As lógicas modais, não é isso? Então vocês observem que o símbolo do Aleph, né, é uma letra silenciosa. Por que ela é silenciosa? Vocês viram que lá na leitura de Bereshit, nas primeiras duas ocorrências ela é silenciosa, depois ela vai começando a assumir sons específicos, inseridos dentro de uma numerologia específica. Nós vamos aprender que esses números referem-se à música, à harmônica que criou o universo. Todas as esferas celestiais emitem frequências, emitem vibrações e sons. E se nós aprendermos esse código, se nós aprendermos a reverberar essa energia, essa vibração, nós vamos começar a ascender espiritualmente. Vamos passar de um plano inferior para um plano superior. Toda a alta magia e todo o conhecimento da Cabala se baseia em energias, em vibrações, em frequências. Toda a ciência hoje trabalha em torno disso. Se você acha que não, o radar só funciona através de frequências e vibrações. O rádio, a televisão, o celular, tudo o que você imaginar do que há de tecnologia, o computador, nos circuitos do computador, tudo é referente a frequências e vibrações, né? Os números binários do computador, para programação, linguagem de máquina, a linguagem que a máquina entende, tudo isso é vibração e frequência, tá bom? Então vocês vão aprender que isso é muito importante, como disse o Tesla, né? Principalmente três números, o 3, o 6 e o 9. Nós vamos aprender que esses números vão aparecer na nossa leitura da Taná de forma muito frequente e nós vamos entender ao que de fato eles estão se referindo, tá? Os desenhos geométricos que eles vão produzir e também a capacidade de atingir bioquimicamente o nosso corpo, né? O som literalmente te cura por dentro. É isso que os egípcios faziam. Os egípcios usavam os sons, as frequências, para curar pessoas doentes, tá? Então vocês observem que a ciência mais recente, a ciência mais avançada, já está começando a entender esse fato. Esse fato foi tirado de nós, mas ele está começando a retornar. Então esse é o momento de nós acordarmos para esse fato. A música que você escuta pode te destruir e pode literalmente rejuvenescer você, pode fazer com que as tuas células comecem a vibrar novamente, tá? Nós somos energia pura. Tudo que você consome é transformado em energia. E o seu corpo só entende a linguagem da energia, da frequência e da vibração. E é isso que Deus criou usou para criar o universo. As letras hebraicas estão todos os sons, os 6 sons, que representam os 6 dias da criação. Tudo está perfeitamente sincronizado, que Deus usou para criar o universo. E que se nós entendemos essa linguagem, nós podemos se tornar também criadores do nosso mundo. É isso que nós temos que aprender. Essa é a verdadeira expressão do subjetivismo. É quando você cria o teu mundo. Você não vive no mundo que os outros criaram para você. O mundo que os outros criaram para você não vai te fazer feliz. Ele vai te destruir. Essa é a realidade. Nós todos temos a capacidade de desenvolver a nossa própria doutrina de vida. O nosso próprio nível de consciência. É isso que é importante, né? Vamos lá. O Aleph, primeira letra, o som dela é mudo inicialmente. Aqui está ela pronunciada em hebraico, Aleph, ó, com o P aqui sem o Dagesh, né, no meio. Então ele tem um som de F, ó, Aleph, ele é o boi, né, e ele representa também o 1000, ele representa a unidade. A cada unidade que você vê os zeros inseridos, representa a unidade retornando. A unidade retorna sempre. Após o 9, vem o quê? A unidade novamente. A mônada. Tá? O que o texto em hebraico chama de Errad, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Errad significa a unidade. Não é necessariamente em número, mas também em consciência. Quando Yeshua, né, Hamashia, quando Jesus Cristo disse, eu e o Pai somos um, ele não estava falando em termos de ser o mesmo indivíduo, a mesma pessoa. Não, ele estava falando em termos de consciência.
E da mesma forma, no João 17, 21, ele diz que orava para que os apóstolos, para que os discípulos também se tornassem um, assim como ele e o Pai eram um. Então ele estava falando de um estado de consciência. Esse estado de consciência que ele estava falando é o que o texto em Deuteronômio, em Devarim, fala, 6,4, fala como Errad. Adonai, Errad. Adonai é uma unidade de consciência. É o todo, é o infinito. Tá? É o Ensof. Tá bom? Então aqui está ele aqui, representado pela força, pelo touro, pelo poder. Aqui nós temos agora a segunda letra do alfabeto hebraico, o Bet. O Bet ele tem o Dagesh no meio, ele tem o som de B. Se ele não tem o Dagesh, o ponto no meio, né, o círculo no meio aqui, ó, o símbolo do círculo, ó, ele tem o som de V. Então aqui ele tem ó, B e V. Ele é o número 2. Ele representa a tenda do beduíno. Ó. Olha a tenda do beduíno aqui, gente, ó, do lado. Ele representa a tenda, a morada. Ele é o dualismo, ele é a bipartição. Ele sai da mônada, que é o Aleph, que é a unidade, que é Deus, e ele se divide em 2. E de 2 ele se divide em 3, e de 3 em 4, e assim vai. Isso chama-se na escritura de emanação. A palavra Emanuel foi o primeiro nome dado a Jesus Cristo. Vocês lembram disso, né? Emanuel. Da onde vem a palavra emanar. Imanar e emanar. São dois aspectos, você emana e você imana de volta. E a palavra para verdade, o substantivo para verdade, né, em hebraico é emet, que está relacionado à ideia de emanação, a ideia de continuidade, tá bom? Então é isso que a letra hebraica Bet significa, ó. Ele significa o momento em que você se casa e você vai ter uma casa, né? Você se casa, você se divide em 2. Era um indivíduo só que se dividiu agora em 2, o macho e a fêmea. E desse 2 vai vir o filho, que é o 3, o 4, e assim vai. Então aqui está a ideia da família, ó. A ideia da nossa casa, do nosso lar. E vocês viram que na numerologia o 2 pede para voltar. Isso é um símbolo, isso é um código, tá? Isso é um código. É por isso que os místicos no passado não se casavam. Por quê? Porque eles achavam que o casamento iria trazer tribulações, iria trazer angústias, iria trazer problemas que iriam desviar eles da missão verdadeira deles, que era retornar para a unidade divina. Então os místicos mais sérios, mais dedicados, eles se reclusavam, né? Eles viravam peregrinos, eles entravam em cavernas, eles viviam separados da sociedade. Os essênios era assim. Esse fenômeno existe até hoje. Se você for na Turquia, em outros lugares do mundo, você vai ver pessoas que vivem isoladas, principalmente monges, budistas, cristãos, islâmicos, seja o que for. E por quê? Por causa deste princípio aí, porque eles acreditavam que o casamento vinha o quê? Vinha a tribulação, vinha um problema, vinha a dificuldade, vinha isso, vinha o conflito e assim por diante. Por quê? Por que isso? Por que o número 2 é negativo? Porque ele significa a separação de Deus. E a separação sempre é um processo o quê? Doloroso. É um processo de sofrimento. Ele é um símbolo que representa a separação da alma da sua fonte original. Então é um símbolo, tá bom, gente? Vamos procurar entender dessa forma. Então o som B em bom ou V em voto, ou very em inglês, né? Então ele tem os dois sons. Ele tem o som de bom quando ele está com o Dagesh. E quando ele está carente do Dagesh, ele tem o som de V. Ó, V, Vé, Vé. Então aqui está a segunda letra do alfabeto hebraico. Daqui, dessa letra, vem a palavra Beit. Aqui está ela aqui, ó. E aqui está a pronúncia, Beit, que significa casa. A nossa casa, o nosso lar. A palavra Bethlehem, né, que é Belém, significa a casa do alimento, ou a casa do pão. A casa do padeiro, né, onde se fazia o pão. Né, Bethlehem, onde Jesus nasceu. Então vocês observem que ela está tudo associado à família e à casa, ao casamento e, consequentemente, à separação da unidade na duplicidade e na visão dualística do mundo. Olha só, é aí que começa a dualidade de Platão. Começa aqui, ó, com o Bet. A visão entre o bom e o mal, o feio e o bonito, e assim por diante. O justo e o injusto. A percepção dual começa daí, tá bom? A partir do Bet. Vamos lá. Aí nós temos agora a terceira letra do alfabeto hebraico, que é o Gimel. Ó, o Gimel também tem o Dagesh, G, 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 e ele tem o Gi sem o ponto, sem o Dagesh. Então aqui está o Gimel
na sua forma pictográfica, né? Ele representa a perna que está se deslocando, ó, a perna exatamente aqui, a perna e aqui o pé, ó. Quando você está andando, você faz esse movimento. Então é justamente isso que o gimel representa. Inclusive a palavra camelo, né, em hebraico, vem da palavra gimel. Então vocês vão observar que o hebraico é muito simples, porque é muito lógico. Todas as letras criam raízes, e essas raízes geram palavras, e essas palavras estão associadas à mesma raiz. Existem raiz de 2 e raiz de 3. Por quê? Porque o 2 e o 3 são números sagrados, são números significativos dentro da Taná. Então você vai observar que o hebraico é uma língua simplesmente genial. Vocês vão observar, tá? Então ele representa aquilo que está se locomovendo, aquilo que está andando, ó, o 3, ó, o número 3, né? O triuno, ó, o triângulo, né? E assim a pirâmide, ó, tá vendo? Então aqui está o símbolo dela, tá bom? O gimel é a pronúncia dela, gad, ó, o som. Aqui está a palavra gimel, gimel, que significa, indica o camelo, né? Aquilo que se desloca, aquilo que anda. Era o transporte daquela época, do período clássico, tá bom? E aí então nós temos a outra letra, a quarta letra do alfabeto hebraico, Dalet, que também possui um dagesh ou não, né? Então aqui nós temos aqui o Dalet na forma do pictográfico, ó, representa uma porta que se abre, tá? Ele tem um quadrado aqui no meio, né? E aqui tem a nossa forma, ó. Se vocês forem observar em outras formas de pictográfico, que existem várias escritas, né, lá no passado, aqui está um triângulo aqui, ó, e aqui está uma cruz, ó. Aqui é um símbolo de julgamento, ó. Aqui é um símbolo de disciplina. Veja que a cruz está no final. Então ele tem um símbolo muito grande, que é o quê? As oportunidades que se abrem e também as disciplinas quando a porta se fecha, né? Vocês observam que na mitologia nórdica os vikings acreditavam que ao morrerem em batalha, eles iam ser levados para o Valhalla, que era vamos dizer assim, os céus comparados assim, né? Vamos dizer, os céus dos vikings. E lá estariam os deuses, Odin, Thor e todos os deuses da mitologia nórdica, aguardando por eles. Só que se a porta se abrisse, eles entravam. Se a porta se fechasse, significa que eles tinham que retornar novamente para aqui, para esse mundo. Então os nórdicos, os vikings, já tinham essa ideia. Então essa ideia não é só exclusiva de um grupo, essa ideia é universal, ela está em toda parte. Que o diga o Carl Jung, que o diga o Joseph Campbell, nas Máscaras de Deus, na obra que ele escreveu. Então esse conceito do Dalet como sendo a porta é muito antigo, tá bom? Aí está o Dalet, ele quer dizer a disciplina, né? E a porta, ó, Dalet, ou seja, ela quando se fecha, significa que você está sendo disciplinado. E ela quando se abre, significa que Deus está dando a você o quê? Uma oportunidade, uma nova oportunidade. Da mesma forma, os budistas do Tibete, né, eles têm o livro dos mortos, em que eles dizem que quando a alma sai do corpo, né, quando a pessoa passa pela transformação, que é a morte, ele vai ver literalmente 7 portas diante dele. E ele vai ter que escolher uma dessas portas. Então observe que o símbolo da porta está em todas as culturas, não só na cultura judaica. É um símbolo universal e é isso que me faz dizer para vocês com certeza de que os símbolos que se mencionam na Cabala são universais. Não estão exclusivamente presos na mão de uma disciplina ou de uma etnia ou de um grupo nacional, tá bom? Vamos lá. A quinta palavra, a quinta letra, né, a quinta consoante do alfabeto hebraico é a letra Rei, que ela significa o nosso H, né? Ela é equivalente ao nosso H e ela tem um valor de 5. E no pictográfico ela representa um homem com os braços abertos, ó, um homem em estado de contemplação, um homem em estado de agradecimento, de adoração, adorando a Deus. É um homem que está fazendo o quê? Um estado de contemplação divina. Isso significa que nós devemos sempre o quê? Agradecer. Um dos segredos da Cabala para uma boa vida, para uma vida saudável, para um desenvolvimento psíquico, emocional, equilibrado, enriquecedor, é você agradecer por tudo. Todos os dias você agradece a Deus. Muito obrigado pelo que o Senhor me deu. Muito obrigado por tudo que eu tenho. Porque se você não agradece, você se torna ingrato, as portas começam a se fechar diante de você. Tá? Então você tem que ser grato a Deus. E aqui está o símbolo da letra que representa a gratidão, que representa você virar em direção ao sol
em direção ao leste, que era onde estava a tenda de Moisés, e levantar os braços nesta forma aqui, ó, e dizer muito obrigado. Hashem, muito obrigado Adonai, muito obrigado Yod He Vav He, Leolam. Você recitar os nomes divinos e agradecer por tudo que você tem. Mesmo que o que você tenha não seja de grande significância para outras pessoas. Mas é o teu princípio. Você não pode avançar se você não está grato. Uma pessoa ingrata não avança. Ela se tranca. Tá? Então aqui está o rei. Significa a habilidade de crescer. O crescimento. Representa os 5 sentidos também. Né? E ela também serve de artigo definido. Ó. O artigo definido, o homem, a mulher, assim por diante, porque no hebraico ele não tem essa parte feminina no artigo, mas todos funcionam da mesma forma. Mas ele tem o re, ó, re, que significa o no artigo definido, né? Entendeu? Ha Elohim, ou seja, os deuses, ou o Deus, no sentido majestático, plural majestático, né? Nós sabemos que a língua hebraica é muito mais complexa do que nos passaram. Ela não tem uma definição única, ela tem vários aspectos de interpretação, vários níveis. E é isso que nós temos que observar. Vamos lá? Aqui agora nós temos o Vav, que representa o nosso W, né? O doble U, como se diz em espanhol, porque ele é um U duplo, né? No alemão ele é o U, né? E aqui também no nosso idioma ele representa a nossa letra U, né? Ele tem o número de 6, ó. Ele é um número sagrado, porque é justamente toda a estrutura da tenda é baseado nessa estaca aqui, nesse poste, nessa bifurcação. Ela segura a tenda, a casa. Então você tem o Bet e você tem a casa. Vocês vão ver que essas letras estão associadas em vários aspectos de leitura, em vários níveis de leitura dentro da Tanar. Vocês vão ver que essas letras estão associadas e elas estão revelando símbolos, códigos, frequências, números, que se você conseguir entender o que nós vamos fazer aqui, é justamente entender esse contexto, você vai descobrir coisas maravilhosas, tá? Então aqui está o símbolo do Vav, né? A letra Vav, aqui está na forma babilônica, né? Que está no texto da Taná hoje, e aqui na forma pictográfica, ó, é o poste que segura a tenda, ó, né? O mastro principal, vamos dizer assim, tá? Lá no passado ela tinha o som de U. Então aqui está o Uau ou Val, né? Val ou Uau. Você pode pronunciar ele Val ou Uau, não tem problema, ele tem o mesmo aceitar as duas formas. Aqui está o Uau, é o som, né? Que alguns chamam de Val por causa do alemão, mas nós chamamos de Uau também, tá perfeito. Então ele representa I, né? Ele também é uma preposição. Verha Aretz, e a terra. Verha Omer, e Vaiomer. Ele tem uma função de preposição, e nós vamos observar isso aí, tá? Que significa essa conjunção também. E preposicionada, né? Ela tem dois aspectos aí que nós vamos observar. Você pode dizer I, né? Juntamente com a letra Vav, tá bom? Então nós vamos observar todos esses detalhes aí. Vamos lá. A 7ª letra no alfabeto hebraico é Zain. Zain. O Zain é o nosso Z. Ó, aqui está na forma pictográfica, ó, ele representa o que? O arado. Olha como o arado segue a mesma forma, o mesmo design, o mesmo desenho da letra antiga hebraica. Por quê? Será que é uma coincidência? Não, não é coincidência, gente. As pessoas que estão criando hoje engenharia, os altos engenheiros do mundo, né, que passaram por sociedades secretas, eles têm o conhecimento desses símbolos. Eles sabem exatamente o que estão fazendo. Eles sabem que esses símbolos hebraicos são perfeitos. E eles utilizam isso aí, esses designs, para criar os grandes feitos, né, de engenharia no nosso mundo hoje, tá bom? Então aqui está, ó, o Zain. Ele representa o 7, ó, que é os 6 dias da criação, mais o Shabat, que é o dia do descanso de Deus. Ele criou em 6 dias, descansou no 7. Aqui está o Zain, ó, tá bom? E o instrumento dele é justamente um instrumento relacionado à agricultura. Por quê? Porque Saturno, que é o 7º planeta, é o planeta da agricultura. Ah? Então vocês observem que coisa interessante, tá? Aqui a pronúncia dele, Zain, né? Significa como se você falar em zelo, né? Ele tem um som de Z, igual exatamente ao nosso idioma. Também ele representa também a picareta, o arado ou a agricultura. Qualquer instrumento que esteja relacionado a arar a terra.
Inclusive, quando você diz misera, fulano é miserável, le misérable, como se diz em francês, misera é justamente a palavra usada para adubar a terra, para preparar o solo. É uma palavra que está ligada a zain e que está relacionado à agricultura, a um instrumento do arado, a um instrumento da agricultura, da preparação do solo para produzir em abundância o alimento. Então veja como que está a relação disso aí. Misera, quando você fala fulano é miserável, esse termo virou pejorativo na França, né, durante a Revolução Francesa, porque os que preparavam o solo estavam numa situação tão pobre que os franceses começaram a aprender com os hebreus, né, essa palavra vem do hebraico, gente. Misera, tá bom? Preparar o solo, arar o solo, tornar o solo fértil. Então aqueles que trabalhavam no solo na França estavam passando fome. Então ela recebeu uma conotação negativa, pejorativa. E aí então nós passamos a designar pessoas que não estão em uma situação favorável como miseráveis. Mas na verdade ela vem da arte da agricultura, tá bom? Vamos lá? Bom, aqui agora nós temos a outra letra, número 8, a het, né, que significa o infinito. Ó. Aqui já entramos agora no infinito, na noção de infinito. E ela representa justamente a cerca, ó, que está em volta da tenda. Em volta da tenda, para guarnecer aqui a tenda do beduíno, está o het, ó, a cercazinha, tá vendo? Tem uma cercazinha aqui ao redor, imagine que tem uma cerca, aqui está a cerca, ela representa o het. Ela representa fechar o círculo. Quando você fecha o círculo, quando você está fazendo a alta magia na clavícula de Salomão, você está entrando no infinito, literalmente. Você está entrando no número 8, na frequência do 8. Então ele é um H forte, ele parece muito com o rei. Nós vamos observar aqui na frente para não confundirmos. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Ela parece muito com o rei, só que ela é fechada, o het. E o rei é aberto aqui, ó. Então não confundam. A gente vai ver mais à frente aí para não confundir. O rei é mais leve, o som, né, é mais suave. E o het, como vocês vão ver, é o som mais forte. É o som gutural. Ele vem de gutur, ou seja, vem da garganta. Latim, garganta é gutur. Então ele vem da garganta, o som dele, tá bom? E é por isso que eu vou sempre tentar transliterar ele com 2 R's, para dar a ideia de carreta, ó. Ré. Esse é o som de het. Ele vem da garganta, het. Então ele é o chamado H forte. Representa o número 8. Aqui está o nome dele. Aqui está o som que ele produz, ó, carreta. 2 R's. Substitui o som dele, tá? O CH tradicional é mais para os alemães, porque eles sabem o que é, por exemplo, Johann Sebastian Bach. Eles sabem que o CH tem um som gutural da garganta. Mas nós não temos esse hábito fonético. Então nós temos a tendência de chamar de chi, né? Chá, xé, e não vai dar certo. Então lembre-se sempre da carreta, que é o som dele, ó, het. Então ele representa o muro da tenda, ó, het, ó, het, o muro da tenda, que guarnece, né? Que faz a guarnição. Aqui agora nós temos a 9ª letra do alfabeto hebraico, que é o tet, ó. Aqui está na forma babilônica. Ele é um T simples sem H. O Tav é o T com H, né? Como nos gregos, né? Theology, teologia, né? Como em inglês. Mas aqui ele é o T simples, o T puro, né? Ele tem uma cruz no meio, é um círculo com a cruz no meio. Representa os 4 elementos, representa a cesta, né? A basqueta, como diz os espanhóis, né? E ele representa o número 9, número sagrado. Essa letra aqui tem uma força muito grande. Ele representa o 9. E vocês sabem que dentre toda a nossa análise numerológica dentro da Taná, nós vamos encontrar bastante 3, 6 e 9. 3, 6 e 9. Inclusive a frequência sagrada é 963. É a frequência divina. Vamos aprender. 963 Hz. É a frequência que vai fazer com que as tuas células literalmente respondam. É a frequência que pode literalmente te dar vida. Pode literalmente te salvar de doenças. Tá? As doenças não são físicas, as doenças são metafísicas, são espirituais, elas são geradas por desarmonias energéticas dentro do nosso corpo, provenientes da música, do nosso estilo de vida, provenientes das nossas palavras, provenientes dos nossos pensamentos negativos, que geram energias negativas, que produzem as doenças. A indústria sabe disso. Tá?
Todos os estudados sabem disso. Nós temos que aprender esse fenômeno, tá? O hebraico vai nos ensinar a pensar em termos de energia, não mais em termos de matéria. A matéria é nada mais do que energia condensada. A matéria não existe, é uma ilusão, tá bom? É temporário. Então vamos lá. Então aqui você tem o 9. Bom, se você pega, como a gente faz aqui no Mispar Katan, né, que vocês aprenderam lá, que é o valor reduzido integral, é a raiz digital do valor padrão, que é obtido pela adição de todos os dígitos no número, até que o número seja um único dígito. Exemplo, errado é 13, 1 mais 3, 4. Então, da mesma forma, se você pegar a palavra aqui, Adamá, que é a palavra barro, que é a palavra do solo, o solo empretecido, de onde Deus tirou o homem, e Deus passou a formar o homem do pó do solo, a palavra é essa aqui, ó, Mim Ha-Adamá. Ó, o rei aqui sendo usado como o artigo definido, ó. Mim significa procedente, né? Tirou desde o solo. Tirou desde o solo o homem, desde o pó do solo, né? Passou a formar o homem. Então aqui está Adamá. Se você pegar Aleph, Dalet, Men e Rei, vai dar o que? 50. 1 mais 4 mais 40 mais 5. Vai dar 50, certo? Que reduzido aqui, segundo o Mispar Katan, Mispari, vai ficar o que? 5. Ó, o número dos sentidos. O número dos 5 dedos das nossas mãos. Tudo tem um símbolo, tá? Tudo tem um símbolo. Mas aí diz lá no texto que ele, dos sentidos 5, ele passou para Nishmat, que é o último nível da alma. Nós vamos observar isso na Taná, nas nossas leituras, através do curso de numerologia, né, que nós estamos fazendo em consonância, né, em sincronia com esse curso de hebraico. Não perca essa oportunidade. Se você ainda não é membro do canal, torne-se membro do canal e venha, porque até a aula 5 desse curso vai estar disponível. A partir do 6 só vai estar exclusivo para membros. Os nossos membros vão participar desse conteúdo, tá bom? Então não perca, porque esse curso está muito profundo, muito legal, muito bom. Eu estou fazendo um trabalho aqui bem sistematizado para deixar bem claro para todos vocês. Então vamos lá na sequência. Então aqui está representado o solo com os 4 elementos que estão dentro de nós, né? E mais a cruz, que representa a consumação, representa o 6º sentido, número 6. Então tudo é um código, gente, ó. Tudo é um código, assim como diz o Plotino. O Plotino, neoplatonista, diz que tudo é um código. E nós temos que acordar para essa linguagem. A linguagem numerológica, gemátrica, geométrica. Tá? Isso aqui é o importante. Vamos lá na sequência? Então o nome dessa letra é Tet. Ó, Tet, com a vogal fechada. Ó, Tet, não com a vogal aberta, né? Mas Tet, Tet. Tá bom? Então Tet significa a terra, o barro, da onde saiu o homem, ó, da onde saiu a criação divina. Ela representa a confluência, né, dos 4 elementos, ó, terra, ar, água e fogo, tá, que estão presentes em nosso corpo. Nosso corpo tem os 4 elementos, literalmente. E claro, o 5º elemento, que agora é nosso trabalho. Nosso trabalho através da alta magia e da respiração meditativa cabalística de Abraham Abulafia, citando os 4 nomes sagrados, segundo inspirando e expirando, tá? Vocês vão desenvolver o 5º elemento em vocês, que é o éter. Então tudo é um código, tudo é um símbolo. Vamos lá. A 10ª letra do alfabeto hebraico é Yod. Yod também pode aparecer também com um Dagesh, tá? E sem o Dagesh. O Yod representa o nosso Y, é a primeira letra do tetagrama divino. Yod, Re, Vav, Re. Yod, Re, Vav, Re, né? Que é pronunciado Yahu, tá? Por quê? Porque o Vav tem um som de U, lá no período clássico. Ele não tem um som de Avá e Yehová. Essa pronúncia está incorreta. Essa pronúncia não está de acordo com a fonética hebraica. O Vav aí está servindo com um som de U. E nós devemos atentar para esse fato. Agora o interessante é que aqui você não consegue perceber o que de fato essa letra remete no mundo real, né? Você não percebe o que é. Mas se você vai para o pictográfico, você percebe que é o quê? É um braço dobrado, como se tivesse em estado de quê? Meditação. Olha, gente. Olha o código, gente, aqui, ó. Meditação, com a palma das mãos aberta aqui, ó. Com a palma da mão aberta, ó. Em estado de meditação. Olha como o braço está dobrado aqui, ó. É como se ele estivesse sentado, meditando. Tá? Então isso quer dizer que existe sim
um código dentro da Escritura que está remetendo a uma prática, a uma disciplina esotérica, metafísica, que vai fazer uma mudança tremenda na tua vida se você entender de forma correta. É o que nós vamos revelar neste curso aqui. Todo o segredo de como você evoluir o teu estado de metafísico diante de Deus, como você atingir a unidade com Deus através do teu estado de consciência. Tá? Fora isso aí, você não pode alcançar muita coisa. Você está ainda preso nos 5 sentidos. Você depende dos 5 sentidos para viver. Quando você começa a desenvolver o 6º sentido, né? Através da criação do 5º sentido, que é o éter, então você passa a entender todo o mistério que está dentro da Taná. Então o Yod, né, pode ser usado alternativamente como o Y ou como o I, né, Yod. E aqui está, ó, Yod significa a mão, o braço, ó, o braço estendido, ó, em estado de meditação, tá bom? Bom, a nossa outra letra aqui, 11ª letra, vai ser aqui agora o Kaf. Ele volta novamente. O Kaf representa o 20, né? Aqui está o Kaf na forma pictográfica. Aqui está o Kaf da forma correta, que deve ser transliterado. E aqui está a letra que criaram, né? A partir do Kaf, que é o C. O C nada mais é do que o Kaf ao contrário, ó. Tá bom? Então eles criaram 2 letras a partir de uma só. Daí vem as ambiguidades que eu falei para vocês, né? Então nós não vamos seguir esse modelo da gemátria inglesa. Nós vamos seguir o modelo da gemátria cabalística hebraica. Então aqui está o Kaf, tá? Aqui está o Kaf com o Dagesh e aqui está o Kaf sem o Dagesh. Com o Dagesh ele tem um som de K, Kahá, Kemot. E sem o Dagesh ele tem um som de Ra. Ele parece com Het, o som do Het, Ra, quando ele não tem o Dagesh. Então ele representa o número 20. Ó. Aqui o 2 retornando novamente, ó, depois que termina o 9, tá bom? Então o Kaf representa o Karma, representa a palma das mãos estendidas. Por quê? Porque literalmente nas tuas mãos estão as linhas que indicam o teu karma. Literalmente em tuas mãos está o teu mapa, o mapa da tua alma. E ao passo que você faz mudanças na tua vida, essas linhas vão começando a fazer mudanças. Não sei se você já percebeu. Faça uma pesquisa sobre esse assunto. As linhas que estão desenhadas em tuas mãos não são fixas. Elas dependem das mudanças que você passa na vida. Conforme você vai mudando a tua trajetória neste mundo, essas linhas vão adquirindo outras linhas. Vão surgindo outras formas. Observem atentamente, gente. Prestem atenção em vocês. Vocês são a própria exemplificação da sabedoria divina. A fisiologia humana revela tudo. E através do conhecimento da língua hebraica, que remete diretamente à fisiologia humana, nós vamos aprender a juntar as coisas, tá? E a entender o todo, tá bom? Então no Kaf está aqui as tuas palmas das tuas mãos, ó. O teu segredo está aqui nessas linhas, ó. Tá bom? E conforme você faz mudanças na tua vida, outras linhas vão surgindo aqui ao lado, ó. Tá bom? Intermediárias. Vamos lá. Aqui nós temos agora o cajado, ó. Nós temos o Lamed. O Lamed representa o cajado. Aqui está na forma babilônica, caldeu-babilônica. E aqui está na forma pictográfica. Olha como parece exatamente o cajado. Olha, invertido, de cabeça para baixo. Ele representa o nosso L e ele tem um valor de 30. Ele realmente volta para a linha 3, tá vendo? Se você eliminar o 0, ele volta para o 3. Aqui está o cajado. Ó. Significa conduzir com perfeição. Liderar. É o cajado do pastor, do bom pastor. O pastor que cuida das ovelhas. Olha a parábola de Cristo. Eu sou o pastor excelente. Né? Se uma ovelha se perde, eu deixo as 99 e vou atrás da última, que é a 100ª ovelha, para que ela não se perca. Venham a mim todos que estão cansados e assim por diante. Então é justamente o símbolo do líder verdadeiro. O líder verdadeiro é aquele que se sacrifica pelos demais. Não é aquele que se serve dos demais. Se você conhece líderes que se servem, eles não são líderes. Eles são aventureiros, né? Foi isso que Cristo disse, né? O falso pastor, né? Que é o salteador, não vem a não ser para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tivessem vida e vida em abundância. Foi isso que o homem falou. Então o que ele disse ali está em perfeita sincronia, em perfeita harmonia com o que ensina a Cabala já há milhares e milhares de anos. Tá bom, gente? Aí está o símbolo do pastor. Lamed, né, que tem um som de lama, tem um som de le, né?
na nossa língua. Aqui está ele escrito em hebraico, ó, Lamed. Lamed é o nome, como se pronuncia a letra, né? A consoante. E significa o quê? Aprender. Da onde vem a palavra Talmud. Tá bom? Talmudim, ó, estudantes. Ó, tá bom? O nome do curso, Lindu, aprendei vós a Cabala. Lindu HaKabalah. Significa o quê? O início da palavra é o Lamed. Limdu, que vem de Talmud, se vem de aprendizado, ensino. Né? Então observe que aqui está o exemplo do grande pastor, né? Do líder. Vamos lá. Agora nós temos a letra Men, né? A Men, que é a letra M. Ó, aqui está ela. E aqui está ela na forma pictográfica. Ela representa as ondas do mar, ó, as ondas das águas. Tanto das águas que estão abaixo, quanto as águas que estão acima. Ah, quer dizer que tem água lá em cima? Claro que sim. Porque esse símbolo aqui é o símbolo também de ondas energéticas. Ondas, frequências vibratórias. Aqui em cima, na parte de cima do firmamento, da raquia, como se diz em hebraico, estão as ondas eletromagnéticas, que são importantíssimas para o nosso desenvolvimento espiritual. É por isso que nós observamos as horas e os dias dos planetas, porque cada uma das 7 esferas emitem frequências vibratórias e nós temos que captar essa energia, tá? É isso que o cabalista faz. Ele trabalha com as ondas. É por isso que a palavra Navi em hebraico, que quer dizer profeta, é da onde vem a nossa palavra navio. Por quê? Porque navio, ele literalmente está o quê? Ele está surfando sobre as ondas, né? Ele está, ó, trabalhando, né? Se projetando sobre as ondas do mar. Então, da mesma forma, a palavra Navi significa aquele que nada nas ondas, literalmente. Tanto as ondas das águas, quanto as ondas eletromagnéticas, as energias divinas que estão nos céus, acima da raquia do firmamento. Então, essa letra tem um símbolo muito importante. Ela representa a água e também representa o caos. Em Apocalipse, quando você vê a palavra e a meretriz está sentada sobre muitas águas. Essas águas representam as massas caóticas, sem educação, sem conhecimento da Cabala, sem conhecimento dos símbolos que estão em volta deles, sem conhecimento dos mistérios, dos segredos dessa vida. Essas são as massas ignorantes. Então representa o quê? O caos. É aqui que você vai encontrar, nas grandes massas não preparadas, não iluminadas, você vai encontrar o caos. Você vai encontrar a bagunça, a desordem, a violência, a criminalidade, né, a desunião, tudo que você imaginar de ruim. Aí é onde está a completa ignorância. Então ela tem 2 significados. Ela tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. Tá? Se nós formos estudar, como vamos fazer aqui, nós vamos compreender a partir lá da 10ª até a 15ª aula, nós vamos começar a perceber o dualismo por trás de todas as letras que estão no hebraico. Elas têm um lado positivo e um lado negativo. Quem define é você. É você que dá a nota. É você que é o condutor. É você que é o maestro. É você que diz, esse tom que eu vou vibrar. É esse som que eu vou querer. É essa vibração de consciência que eu vou escolher. É você que determina. Só que se você não entende os símbolos, como você vai fazer isso? É impossível, tá? Então, você vai terminar o quê? No caos. Então, vamos lá, gente. Número 40, né? Representa o Men. Aqui agora nós temos o Nun, que representa o N. Ele tem um número de 50. Ele representa o quê? O espermatozoide, ó. Ó como é que ele é na forma pictográfica, gente, ó. O espermatozoide, a serpente. Quando você vê que lá em Gênesis falou, e a serpente, é isso aqui, gente, é o código disso aqui, ó. A serpente quer dizer o quê? A geração. É você gerar outras pessoas, estando você desconexo de Deus. Você vai você vai gerar outras pessoas também na mesma condição. Você vai gerar o caos. Você vai gerar problema. Tá bom? Então, isso é um código que os antigos entendiam como daqui vem todo o mistério da vida. Veja que como os romanos, né? Perito rio altu, tu genômeno, en spermatus Davi, catasarca. Catasarca significa segundo a carne, né? Da espermatos Davi, ou seja, que ele veio a ser um filho, né? Veio a ter o seu filho, veio a ser a descendente segundo a semente de Davi, segundo a carne. Ou seja, a espermatos vem de esperma. É por isso que Paulo podia usar a palavra espermatos em grego, porque ele sabia o que significava isso aqui, ó. Ele sabia que o Nun representa a descendência.
Por isso que a palavra sacerdote em hebraico é Kohen, e a última letra de Kohen é o quê? A descendência. Então isso é um grande código. Isso é um grande código. Nós temos que entender o que significa essa serpente, essa descendência que está dentro de nós. E como utilizar essa serpente de forma correta, não de forma incorreta. Quais são os seus lados positivos, né, os seus aspectos positivos, e quais são os aspectos negativos, tá bom? Então observe como que tudo tem perfeito sentido. Aqui está a letra N. Tanto que o nosso tio, né, aquela letrinha que a gente, aquela sinalzinho que a gente coloca sobre o A, sobre o E, né, o tio, ele vem disso aqui, gente, ó. É um símbolo. Ele vem disso aqui. Toda a nossa simbologia vem do hebraico, gente, tá bom? Então o Nun, ó, representa o quê? Descendência. Representa a esperma, a capacidade de reproduzir, ó, Nun. Aqui está o nome da letra em hebraico, Nun. Vamos lá. Aqui agora nós temos a letra Samer, né? A letra Samer também é muito interessante, porque ela, na sua forma pictográfica, ela é uma antena. Opa, ó, olha a antena de onde é que veio, gente. Vocês acham que alguém inventou isso aqui? Não. Eles estavam usando um símbolo que já existe há milhares e milhares de anos. É o símbolo do Samer. Não, mas não o símbolo cifrado, segundo os babilônios, para esconder o que o símbolo quer dizer, para ocultar para as massas, para os demóticos, né? Para aqueles que falam a língua vulgar, e revelar para quem? Para os sacerdotes, para os iniciados. Aqui está a forma verdadeira dela, ó. É uma antena, tá? Aqui está a antena, gente, ó. A letra Samer quer dizer o 6, o 60, literalmente, né? Mas se você eliminar o 0, ele volta para o 6. O 6 representa o quê? O sustentáculo da tenda. E aqui nesse aspecto agora ele representa o quê? A captação de energia. Se você observar a tua coluna vertebral, né? As suas vértebras, você vai observar que elas parecem o quê? Uma antena. Ah? Ela tem o mastro principal, né? Ela tem a peça principal, e ela tem do lado as costelas, que representam o quê? A antena. E vocês observem que a Bíblia diz que Deus tirou a Eva do quê? Da costela do homem. Isso é um código ou não é? Nós vamos ver que é um código. Nós vamos ver exatamente o que quer dizer esse código. E alguns interpretaram, alguns não, né? A maioria interpretou isso literalmente e não entenderam absolutamente nada. É um código, gente. Aqui está o processo de ascensão divina, ó. A antena, a captação da energia divina. O segredo de como captar o éter através da alta magia e através da respiração cabalística e da recitação dos nomes sagrados. Então observem que tudo vem de um código. Samer, ó, significa agarrar ou odiar. Por quê? Porque ela também tem os dois aspectos. Observe que ela capta a energia Or, ou ela pode também captar a energia Dor. Você tem que se perguntar, que energia eu estou captando? A Or, que é a divina. Or é a palavra hebraica para luz, lá na Torá, em Bereshit, em Gênesis. E nós vamos aprender no estudo da orgonomia. É por isso que nós vamos estudar a orgonomia lá no nível avançado, a orgonomia de Wilhelm Reich, né? Nós vamos estudar a orgonomia porque é justamente ele que fez a distinção disso aqui, ó. Ele vai nos dar uma aula perfeita de como atrair energia positiva e qual os efeitos da dor. Você vê que quando você está sentindo alguma coisa, alguma desarmonia energética no teu corpo, você fala o quê? Eu estou sentindo uma dor. Por quê? Porque literalmente você está sendo vítima de energia negativa. As doenças materiais físicas não existem. O que existem são duas energias que estão dentro do teu corpo, a Or e a Dor. E nós temos que atrair essa aqui, ó. Ela que tem que imperar em nós. Essa aqui vai te matar. É a energia que vai destruir, tá? E existem vários ambientes que você entra nesse mundo que está repleto dessa energia aqui, ó, Dor. Então, ela significa agarrar, captar energia positiva ou, de outra forma, captar energia negativa. Só depende de nós. Nós somos o maestro, nós somos o condutor. A harmônica está diante de nós, a sinfonia, a filarmônica está diante de nós e nós somos o condutor. A varinha mágica que está na mão do condutor são todos símbolos da alta magia. É aquele que vai conduzir a orquestra, aquele que vai dar o tom, a disciplina, a harmonia entre os sons. Tudo é música dentro do universo de Deus. É por isso que os antigos estudavam a música como disciplina.
E nós temos que voltar a apreciar esse conhecimento clássico. Tá? Vamos lá, gente. Aqui agora nós temos a outra letra, a letra Ain, né? Representa o número 7. Gutural. Ó. Ela é uma gutural porque ela tem, ela vem da garganta. Ela, se você tirar o 0, ela fica 7, mas ela é 70, né? Mas nós vamos observar, nós vamos fazer a leitura delas em todos os aspectos, com e sem o 0. Então vocês observem que aqui está o símbolo dela, ó, o Ain. Veja que aqui ela tem um nervo principal que se distribui em dois, que são o quê? São os babilônios fazendo o quê? O dualismo, o olho direito e o olho esquerdo. Mas na forma original do hebraico era um olho só. Observem, ó, um olho só. Então quer dizer o quê? O olho que tudo vê. O Ain é a representação exata do maior mistério de todos. Aqui está a pirâmide, ó. Aqui está o número 3. Aqui está o 3, o 6 e o 9. Ó. Aqui está a simbologia geométrica do olho que tudo vê. E por que uma pirâmide? Porque essa pirâmide está bem aqui, gente. Ó. Aqui está a glândula pineal. Aqui está o desenvolvimento espiritual. Aqui está a letra Aleph, bem no centro da cabeça aqui. Ó. A mônada, a unidade de Deus está dentro da glândula pineal. Pineal vem de panim. Panim, el panim, em hebraico, significa a mesma coisa quando diz lá em Moisés, e ele viu a Deus face a face. O que é Deus a face a face? Ele abriu a sua glândula pineal, ó. Ele despertou. Mas ele não despertou de forma incorreta, ele despertou de forma correta. Porque se você despertar de forma incorreta, você não vai ter benefício nenhum. Então aqui você veja que tem o triângulo, ó. Nós vamos aprender a fazer exatamente tudo de forma correta. Esse conhecimento é muito complexo e não pode ser passado de forma simples, no corre-corre, nas pressas. Nós temos que estudar em detalhes para aprendermos toda a conceitualização e toda a prática desse conhecimento, tá? Então, observe que aqui está o triângulo que está na pirâmide, ó, e aqui está o símbolo, ó, maior. Aqui está o olho que tudo vê, ó. E os babilônios fizeram aqui vamos dizer assim, uma encriptação da palavra, para não ficar perceptível às massas, aos demóticos, ficar perceptível apenas para os hieros, que são os sacerdotes. Aqui está a forma dela. Então, Ain, ela é silenciosa também, assim como o Aleph. E observe que ela tem um olho, ó, Ain. Ela fica silenciosa por quê? Porque ela está associada aqui com o Aleph. E o Aleph, na primeira ocorrência dele, ele é o quê? Nas primeiras duas ocorrências, ele é silencioso. Vamos aprender esse grande mistério mais em detalhes. Vamos lá. Ela representa os dois olhos, mas na verdade ela representa um olho só, no pictográfico hebraico. Aí agora nós temos a letra P, que representa os lábios, a boca. Ó. A boca falando. Ó. Ele é o número 80, representa o 80. Se você tirar o 0, fica 8. Ele repete de novo. É por isso que o hebraico é dito como sendo um alfabeto alfanumérico semidecimal. Porque na verdade do 9 ele passa para o 1 e aí volta de novo e vai. Então ele é semidecimal, considerado oficialmente. Então aqui está o P com o ponto no meio, que é o Dagesh, Lenin. Então você tem aqui o som do P. E sem o Dagesh ele tem o som de Fê, Fi, Fó, Fu. Ele tem o som de F. E aqui ele tem o som de P. Isso significa o quê? Que o nosso P e o nosso F é uma letra só. Não existe separação, não existe distinção. É uma letra só, com dois fonemas. Nós vamos aprender isso no hebraico. Desses dois fonemas, eles tiraram duas letras, gente. E aí criaram o quê? As ambiguidades alfabéticas. As ambiguidades em palavras, em conceitos, em ideias. Nós não sabemos a força que tem o nosso alfabeto. Porque do nosso alfabeto nós construímos todo o nosso mundo. As ideias vêm do nosso alfabeto. As palavras que nós vamos vibrar, sejam positivas ou negativas, todo o nosso sistema constitutivo, político, social, está construído em cima de palavras. Democracia, parlamento, constituição. Todas as palavras têm que estar em coerência perfeita. Se elas têm ambiguidades, nós vamos perder o conhecimento. O conhecimento vai ficar demótico, vai ficar vulgarizado. Vai ser indicado para as massas, sem reflexão, sem racionalidade. É isso que aconteceu, gente. E é por isso que nós vamos considerar a partir do hebraico. É o melhor critério, tá bom? Então ele tem um P, é a boca, o sopro, ó, o sopro divino, né?
Quando diz que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Pé, ó, pé. Tudo é um código, tudo é um símbolo. Boca e sopro significa espalhar, significa emanar o som, né? Significa expandir, a expansão, tá bem? A partir da boca. Veja que ele na verdade parece uma cabeça, né? Aqui está o nariz e aqui está a boca, ó. E aqui dentro está a glândula pineal. Claro, né? Que os masoretas não eram bobos. Os masoretas sabiam exatamente o que significava isso aqui, ó. E os dois símbolos embaixo. Nós vamos aprender essas vogais aqui na próxima aula, hein? Nessa aula nós vamos conhecer as consoantes, as 22 consoantes. Na próxima aula, as vogais. E aí então nós vamos começar a juntar consoantes com vogais. E aí sim você vai saber quando é o som de pi, quando é o som de p, quando é o som de pá, quando é mi, ma, mé, mó, mu. Você vai conhecer agora exatamente as sílabas. E você vai saber pronunciar o hebraico de forma exata, correta. Tá bom? Juntando as consoantes e vogais. Então aqui está o sadi, sadé. O sadé na forma pictográfica é como se fosse um homem deitado. Por quê? Porque ele representa aquele que está de tocaia, aquele que está como caçando, está caçando a presa. E ele literalmente se deita assim, ó, para esperar a presa chegar, para se esconder na mata. Ó. Representa exatamente isso aqui, gente. Ó. O TS, ele é equivalente ao TS, sadé, sadé, sadik. Sadik vem a palavra justo, né? Vem Zedek, que é o planeta Júpiter, planeta da justiça, da filosofia. Ele representa o 90, né? O número 90 representa o 9 sem o 0, representa o número sagrado. Aqui está, ó, perfeito. Então Tissad, Tissar, né? E representa o que? Ó, Tsadé, Sadé, significa a trilha, a justeza, o homem de lado, caçando, ó. Tá vendo? Como os antigos homens caçavam, né? Ele é exatamente a mesma forma, tá bom? Então aqui está o símbolo babilônico e aqui está o símbolo pictográfico, que é muito mais revelador. Então nós sempre vamos comparar os dois, para ter uma ideia exata do que está acontecendo. Aqui agora nós temos a letra Kof, né? A Kof na forma babilônica está aqui e na forma do pictográfico, né? Vocês já estão observando o que significa na forma pictográfica, né? Aqui está o cérebro. E aqui está a medula, ó. Tá vendo? Os dois polares, ó. Se diz que nós somos bipolares, né? Ah, fulano é bipolar. Todos nós somos bipolares. Nós temos dois polares no cérebro. Nós estamos no dualismo. O dualismo é o quê? É a confusão. Um lado diz uma coisa, outro lado diz outra. O lado racional diz uma coisa, o emocional diz outra, né? O daqui diz não, não vai, o daqui diz não, vamos, rapaz. O que diz não, não, fica aqui, o outro diz não, vamos lá. Então sempre os dois opostos, os polares. E a unificação, nós vamos aprender que o ritual do pilar do meio vai fazer com que essa aparente confusão deixe de existir e nós passamos a entrar na mônada, na unidade de pensamento com Deus. E acabou-se então a dualidade. Aqui está o símbolo da dualidade, ó. E aqui está, né, a medula, né, espinhal. Então aqui está a medula, ó. Exatamente. Ele também representa o Sol no horizonte. Esse é o símbolo dele, ó, porque o Sol está relacionado ao desenvolvimento fisiológico da alta magia, que está relacionado a essa fisiologia específica. Kof, ele é a nossa letra Q, né? Ó, a nossa letra Q aqui, você veja que ela está camuflada, ela está oculta, está cifrada também, assim como a babilônica. Aqui está, ó, o cordão, a medula se estendendo aqui embaixo, tá vendo? Então ele é o oblíquo, né? Porque você vê que ele está numa posição oblíqua, né? Ele não está reto, né? Então você veja que o caso oblíquo na língua portuguesa e na gramática clássica vem dessa ideia aí. Nós vamos aprender todos esses detalhes. Aqui está o Kof, né? Como que a letra é pronunciada, Kof, é o Sol no horizonte. Aqui finalmente está o número 200, que é a letra R, Resh, Resh. Aqui está o Resh na forma pictográfica, que claro, representa a nossa cabeça, ó. A nossa cabeça, aqui está, Resh. A palavra Bereshit, em Gênesis, vem dessa letra. Reshit, que significa cabeça, né? Então aqui está o número 200, que na verdade é o número 2. É o número da dualidade, é o número da expansão, né? Do crescimento. Ó, você veja que ele está emanando raios para todo lado. Ele está emanando a essência divina que está oculto dentro do nosso inconsciente coletivo.
Então aqui está o resh, que representa a nossa letra R. A pronúncia resh, quando você diz ri, você está fazendo exatamente o mesmo som. Aqui está agora como que a letra é pronunciada, resh, cabeça, né? A nossa palavra cabeça vem de cabiza, em árabe, né? Al-cabiza, que significa cabeça. Essa palavra é exclusiva, né, do espanhol e do português, por causa da influência árabe. Você não vai encontrar essa palavra em nenhum outro idioma, né? Principalmente indo-europeu, né? Então você observe que aqui está o símbolo da racionalidade divina, da razão, né, em hebraico, que significa a razão. Aqui está finalmente o símbolo do sim, né? Aqui está o sim, que representa o S. Essa letra tem 2 sons, mas ela é uma letra só, então não são 23 letras. Quem disser para vocês que o hebraico tem 23 letras, está errado. O hebraico tem 22 letras, porque eles têm fonemas diferentes, mas a letra é a mesma. Ele representa o que? Os dentes da boca, ó, shim, que representa também o fogo, né? Aqui está, ó, os 2 dentes da frente, ó, tá vendo? E representa o S, tá vendo? O número dele é 300. Durante o período pictográfico não havia distinção entre sim e shim, era uma letra só. A distinção era meramente fonética. Eles tinham um som diferente. Você tem o sim e você tem o shim. Por falta desse conhecimento, alguns tradutores da Bíblia erraram. Por exemplo, não é Saul ou Saulo, é Shaul. Não é sim, é shim. Porque este ponto aqui em cima vai definir quando é sim e quando é shim. Quando esse ponto está aqui, é shim. Quando está aqui, é sim. Então, é isso que aconteceu com as traduções da Bíblia. Eles erraram bastante na transliteração, porque eles não conheciam esses detalhes aqui do hebraico, tá bom? Então, a gente acabou usando o som de S, quando era para usar o som de SH, shim. Então, aqui agora está o shim, né? A outra forma de fonética, na mesma letra, não é outra letra, a mesma letra. Aqui agora é o SH, representa 300, é o mesmo número, né? E aqui está, né, o símbolo do fogo, né? As regiões inferiores, as regiões infernais. Quando vocês ouvirem falar sobre isso, aqui está ela, ó, Belial, o demônio da insaciedade. Por isso os antigos praticavam o jejum, porque a insaciedade dentro da Cabala é considerado um desequilíbrio, e ela vai levar você a produzir doenças, ela vai levar você a produzir toda sorte de caos dentro do teu organismo, dentro do teu corpo, porque aqui está a região de fogo, literalmente as regiões infernais, as regiões inferiores, abaixo do plexo solar. Aqui está a insaciedade. É justamente dessa insaciedade que nasceu a ideia do Belial, né? O deus vamos dizer assim, o deus da ganância, da avareza, da insaciedade, da falta de limite. Então nós vamos ver isso aqui sendo mencionado dentro da Taná, dentro da Cabala, diversas vezes. Aí representa o fogo, né? Por isso que você tem a palavra Sheol, ó, porque vem de quê? Hell em inglês, que significa o quê? O inferno. As regiões infernais. Então aquilo que disseram pra gente sobre o inferno não é literalmente o que naturalmente que disseram. É um símbolo. Está dentro de nós. Dentro de nós está os céus e está o inferno. Nós que escolhemos se queremos subir ou se queremos descer. É tudo um código, tá bom? É a nossa vontade, a nossa autodeterminação que vai nos conduzir para o lado que a gente vai por fim, né? Então, significa, shim significa a arte de comer, está relacionado ao consumo e, claro, no seu extremo, a insaciedade, porque aqui está o fogo. Aqui em grego é chamado de gastri, da onde vem o sistema gástrico. Ó, aqui está literalmente o fogo. Por quê? Porque aqui vai consumir todo o alimento que você ingere. Então aqui está o símbolo das chamas. Ó. Aqui estão as chamas subindo, ó, que entra pela quê? Pela boca. É por isso que Paulo diz lá na sua epístola que a língua, né, na boca é um fogo que queima. Por que ele falou que a boca é um fogo? Porque aqui está literalmente o caminho para o fogo. O caminho para a dissolução. O caminho para a insaciedade também. E naturalmente o caminho da tagarelice, né? E falar demais, assim por diante. Quer dizer, sempre está associado com coisas negativas. E nós temos que transformar esse aspecto negativo, nós, pela nossa vontade, em aspecto positivo. Mas aqui estão as chamas, ó gente, o fogo, tá bom? Está dentro de nós literalmente.
E finalmente nós chegamos à última letra do alfabeto hebraico, Tav, que na forma babilônica tem esse estilo, mas na forma pictográfica tem essa forma aqui, ó. É uma cruz, é a consumação de todas as coisas. Ela é o número 400, tá bom? Então nós vamos aprender, ela tem o TH, né? TH, não só o T puro, mas o TH. É o que nós vamos aprender na frente, como criar esses números a partir do alfabeto hebraico até os números maiores, né? E como fazer a gemátria desse processo todo através das 16 formas de gemátrica da literatura rabínica. Nós vamos aprender todas elas e as transformações também. Então vocês vão observar que no início parece difícil, mas depois vocês vão ver que é muito simples, é muito fácil. Conforme vocês vão aprendendo o hebraico, conforme vocês vão entendendo o que essas letras são, representam, e o que elas representam em conjugação com as vogais, que vão dar os sons, que vão dizer a você, ó, isso aqui é um I, isso aqui é um E, isso aqui é um O, isso aqui é um A, tá bom? Então vocês vão aprender tudo isso, tá bom? Aí está o Tav, significa ensinar, pensar, é a marca, é o sinal, é a consumação de todas as coisas. É por isso que Yeshua falou em grego, né? Eu sou o alfa e o ômega, porque o alfa representa a primeira letra Aleph em hebraico e o ômega representa o Tav, a última letra no alfabeto hebraico, o ômega no caso no alfabeto grego, tá bom? Então, o hebraico possui 5 letras que assumem uma forma diferente quando ocorrem no final de uma palavra. Tem 5 letras, ó, que representam nossos 5 dedos, os 5 sentidos, tá bom? Use isso como referência, associe isso, né? E elas têm uma forma final diferente. Só isso, as outras são todas iguais. Vamos saber quais são elas aqui. Bom, o Kaf, vocês vão, é a primeira, né? O Kaf você veja que é aquela letra que eles criaram o C, mas que na verdade é o nosso K, né? É transliterado para o português com a forma K, e ela tem a forma Sofit, que é a forma que ocorre no final. Ó, ela tem essa forma no final. Então, se ela está no início da palavra, ela vai ter essa forma. Se ela está no meio da palavra, ela vai ter essa forma aqui. Mas se ela está no final, ela vai ter essa forma aqui, gente. Ó. Então, vamos ver isso bastante lá, tá bom? Nós temos o P, né, também, que tem a forma Sofit. No final, no meio e no início da palavra, aqui. E aqui no final da palavra ela tem essa forma. Nós temos o Mem no início e no meio. E ao final ela tem essa forma aqui. Ó. Nós temos o Sadeh no início e no meio. E aqui no final. Sadeh. E nós temos finalmente o Nun. No início e no meio da palavra ela tem essa forma. E no final ela tem essa forma aqui. As formas finais são chamadas de Sofit. Aqui está escrito em hebraico Sofit. Que são as formas que ocorrem no final. Então se alguém perguntar quais são as letras Sofit do hebraico, você já sabe. Kaf, P, Sadeh, Men e Nun. Vamos lá. Kaf, Kaf Sofit. P, P Sofit. Sadeh, Sadeh Sofit. Nun, Nun Sofit. O Sofit é sempre aquele que ocorre no final. Então você fala os dois, tá? Para dar aí uma demonstração de que você sabe exatamente o que está falando. Bom, as letras Begat Kefat são as que levam o Dagesh Leni, ou o Dagesh fraco. Né? O Dagesh fraco é esse Dagesh aqui que muda o som da palavra. Né? Ela vai ser pronunciada de 2 sons distintos, tá bom? Então como é que faz? Vamos lá. O Bet, ele vai ter o som de B quando ele está com esse símbolo. Já mostrei isso para vocês. E ele vai ter o som de V, né? Quando ele não tem um símbolo. Então, por exemplo, com o Dagesh ele vai ter o que? B como bom. Sem o Dagesh ele vai ser o V como vinho. Ver, vir, tá? Então o Gimel, por exemplo, que é a nossa letra G, com o Dagesh ele vai ter o som de gado, G, né? Com o som sem o Dagesh ele vai ser agar, ele vai ter como que se fosse um H inserido nele, agar, agar, ele vai mudar rapidamente o som dele, de G puro para H, H, ele vai entrar um A mudo, um H mudo aqui mais ou menos no meio dele, para dar o sinal de que ele não tem o Dagesh. Então nós temos também o Dalet, que representa o nosso D. Ele com o Dagesh Leni, ele tem um som de D, dia. E sem, ele tem um som de da, dado. Tá bom? Então ele muda o som. Tá bom, gente? Então nós temos que estar esperto com esses Begat Kefat, que são justamente o mnemônico, a abreviatura de Bet, ó, Gimel, Dalet, Kaf, Fe e Tav. Aí agora nós temos na sequência, vamos lá, Kaf, né, como karma,
karma. Ó, aqui ele tem um som de karma. E aqui, sem o dagesh, ele tem um som de ra. Ra. Ele vira uma gutural pura. Ele fica com um som bem parecido com o het. Né? Hat. Ó. Então vamos lá. O P como pastor com o dagesh. Sem o dagesh, ele fica como fe, como frase. Falso. Falar, ele fica com o som de F. Então é a mesma letra. Mas esse dagesh vai dizer se ele é um P ou se ele é um F. Se ele está sem o dagesh, você vai dizer fe. Fe. Se ele está com o dagesh, você vai dizer panim, pa, pe. Tá bom? Então também agora o tav. Você tem o T como tarde e tem o T como ter. Ele muda um pouco o som dele. Conforme nós aprendemos as vogais e a junção das vogais com o dagesh, aí vocês vão conhecer o que são vogais abertas, vogais fechadas e assim por diante. Vogais longas, curtas. Aí vocês vão começar a perceber tônicas e átonas. E aí vocês, quando vocês inserirem na palavra, vai ficar mais fácil. Porque vocês vão ler junto comigo, então vocês vão pegar o som. Então o som é que é importante. Aí você repete aquele som. Hoje mesmo nós já vamos ter vocabulário e exercício com algumas leituras já introdutórias. Então você já vai conseguir já ler algumas palavras em hebraico, tá bom? Então agora vamos repetir novamente o alfabeto hebraico. Vamos lá. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Ain, Pe, Sade, Kof, Resh, Shim, Tav. Então aqui estão as 22 letras do alfabeto hebraico e os símbolos que elas representam e como que essas 22 letras foram usadas por Deus para criar o universo. Nós vamos aprender que os sons que elas emitem são poderosíssimos e não devem ser subjugados. Conforme nós vamos nos educando na alta magia, nós vamos conhecendo que o universo é regido por frequências e vibrações. E é isso que o hebraico vai nos dar. Essa arma poderosa de nós podermos vibrar os nomes divinos com a fonética exata. Tá bom? Vamos lá. As letras que se assemelham. Agora você vai perceber que existem letras que vão te confundir às vezes. Não confunda o bet, que tem aqui um fundinho aqui, ó, tem uma parte que excede aqui a linha, com o arredondado que é o kaf. Esse é o kaf. Esse aqui é o bet, que é a segunda letra, tá? Então não confunda os dois. Esse aqui é mais arredondado, esse aqui é mais reto e tem a saidinha aqui para o fundo, tá? Não confunda o gimel, que tem essa aberturazinha, com o nun. O nun é fechado. Aqui é o n e aqui é o g, né? Gimel e nun. Então não confunda, eles são muito parecidos. Escreva eles num caderno e você já vai saber. Essas são similares, não confundam. Não pense que são as mesmas. Também você pode confundir o ain com o sadeh. O sadeh, ele é bem diferente. Você observe que ele vem aqui e faz uma curva. Aqui não, aqui ele só tem uma linha só, né? A forma geométrica dele é completamente diferente. Mas ao primeiro observador pode parecer que eles são a mesma, mas não são. E aqui você tem a mesma letra sadeh, sofit, que é a que ocorre no final. Esse é o ain. Esse é silencioso, assim como o aleph. E esse é o sadeh. E o sadeh sofit. Não confunda. Aí nós temos também aqui o samer e o tet. Não confunda, eles são diferentes, ó. Aqui tem um meio arredondado, o samer. Vamos aprender a escrever também isso aqui, né? E aqui você tem o tet, que ele é aberto aqui, tá vendo? Já o samer não é aberto. Aqui é o T e aqui é o S. O S simples. Quando os hebreus querem falar uma palavra com S de um nome estrangeiro, eles não usam sim, aquela outra letra. Eles usam o samer para nomes com S estrangeiros. Para nomes nativos em hebraico, eles usam o sim ou o shim, se for o caso. Aqui agora nós temos duas outras letras que parecem, o dalet com o resh. Mas você observe que o resh é arredondado aqui, ó. E o dalet ele passa um pouquinho, ó. Ele passa aqui a linha. O de cá não passa. Então não confunda. Aqui é o dalet, que é o D, e aqui é o resh. E aqui é o quê? Aqui é o kaf sofit. Então não confunda o kaf sofit com o dalet ou com o resh. Os sofits geralmente eles têm uma linha muito mais profunda. Eles descem abaixo de uma linha. Se você estiver escrevendo em um caderno, você vai identificar as letras sofits porque elas descem abaixo da linha. Tá bom? Então você vai saber logo, aquela letra ali é sofit. Olha aí, você vê que elas são bem compridas, ó. Então essas são as sofits.
Essa aqui é o Kaf Sofit. Não confunda com o Resh, não confunda com o Dalet. Bom, letras que se assemelham. Essas aqui também são as letras que se assemelham na continuação. Você tem o Rei, como eu já disse a vocês, e você tem o Het. Embora eles sejam transliterados, ambos, pelo H, eles têm um som diferente, eles são letras diferentes. O Rei, por exemplo, ó, você vê que ele tem uma aberturazinha aqui, ó. E o Het não, ele é fechado. Então não confunda o Rei com o Het. Também não confunda o Zain, que é o Z, com o Vav. Eles são diferentes. Observe bem que eles são bem diferentes. Então, você puxa aqui uma linha, desceu, é o Vav. Você faz um tracinho, puxa embaixo, é o Zain. Tá bom? Que é o Z. Também não confunda o Nun Sofit, que é o N, que ocorre no final, com o Vav. Você pode pensar que são o mesmo, mas não é. Aqui é o Nun e aqui é o Vav. Conforme nós vamos adquirindo experiência, vocês vão entendendo. Também não confunda o Sim com o Shim. Ó. Eles dois têm uma fonética diferente, mas a letra é a mesma. Tá bom, gente? Vamos lá. Aqui você tem letras que são pronunciadas da mesma maneira. Aleph, Ain. Aleph, Ain. Aqui representa, vocês lembram, o olho, né? O olho que tudo vê. E aqui também representa a mônada. Então eles são bem parecidos, porque eles têm um código definido. Um código bem idêntico. Também você tem o Vav e você tem o Vet. Quando o Bet está sem o Dagesh, ele tem um som de quê? De V. Então o Vav também tem um som de V. Né? Então você tem que V, Vat. No passado clássico ele tinha um som de U. Já mudou um pouco depois do período babilônico. Ele passou a ter um som de Vav. Por causa da influência também até do alemão, das gramáticas alemãs. Mas ele tem um som de U também nos casos. Mas aqui não confunda os dois. E você tem o som de Kaf, né? Com Ra e o Het. Ra e Het. Então não confunda também. E também você tem o Tet e o Tav. Tem o som de T, mas aqui considere como se fosse o TH e aqui o T sem o H. O T simples. Letras pronunciadas da mesma maneira, também você tem o Kaf e o Kof. Não confunda. Kaf, né, que aqui tem o som de Ra, que não tem o Dagesh, e aqui você tem o som de Kof. Então não confunda um com o outro. Aqui é o Q, é o nosso Q, e aqui é o K. Né? Então eles têm um som assim parecido. O Sim e o Samer. O Sim e o Samer têm um som de S, são vertidos como S. São transliterados como a letra S. Mas eles têm um som diferente, não confunda. Eles são letras diferentes. Bom, as letras guturais mais o Resh. Existem 4 sons que originalmente feitos a partir da garganta. São chamados de guturás, no latim gutur, que é garganta. É o Aleph, o Rei, o Het, o Ain, né? E a letra Resh partilha características em comum com as guturais. Características especiais das guturais e Resh serão apontadas nas aulas seguintes. Mais à frente nós vamos saber a distinção exata e a relação das guturais com a letra Resh, que representa o R, tá bom? Ele vem da garganta, essas letras aqui, ó, são guturais. Tem um som que rasga a garganta, literalmente. Vamos lá. Guturais. Nós temos o que? O Aleph, o Rei, o Ain e o Het. Palatais. Nós temos o Gimel, o Raf e o Kof. Aqui é o Kaf, mas aqui está sem o Dagesh, nós pronunciamos com som gutural. Dentais. Nós temos o Dalet, o Tet e o Tav. Labiais. Nós temos o Bet e o P. As sibilantes. Nós temos o Zain, né, o Shim e o Sim. E nós temos o Samer e o Sadeh. As sonantes é o Nun, Men, Resh, Lamed, Vav e Yod. Vejam que são 6 sons distintos. Guturais, palatais, dentais, labiais, sibilantes e sonantes. Bom, a primeira é o que? Uma consoante articulada desde a garganta, por isso é chamado de gutur em latim, gutural. Ela vem o som da garganta. Tá? A 2 é a palatal. É uma consoante articulada com a língua elevada, contra ou em direção ao palato duro, que é o céu da boca. Tá? São as palatais. Ó. Gimel, Kaf, Kof. Tá bom? A 3, formadas pelo impedimento da língua quando essa está entre os dentes. Aqui estão as dentais. Né? 4, as consoantes articuladas, são as labiais, com ambos os lábios, articulação bilabial. Ou com o lábio inferior e os dentes superiores, articulação lábio-dental. E nós temos a 5ª, que são as sibilantes,
A sibilância é um modo de articulação de consoantes fricativas e africadas, produzida ao projetar um jato de ar com a língua em direção a um canal estreito entre os dentes, quando você fecha os dentes e pronuncia aquela palavra, tá? Então as sibilantes são Zain, ó, Shim, Sim, Samer, Sader. Então você fecha um pouco o dente e solta um jato de ar entre os dentes. Então elas são chamadas de sibilantes. É importante dominar todos esses aspectos para que a gente possa pronunciar exatamente o hebraico. Vamos lá, sonantes. A sonante é um som produzido com um fluxo de ar contínuo e não turbulento no trato bucal. São elas Nun, Men, Resh, Lamed, Vav e Od. Então, dentro da nossa garganta, né, da nossa boca, do nosso sistema respiratório, está todos os 6 símbolos, né, os 3 códigos, as 3 vibrações, os seis sons que vão produzir, né, literalmente, os 6 dias da criação. Ó. Veja, os 6 dias da criação são feitos de quê? De sons, de vibrações. Então, por isso que a fonética é importante. Né? Não me admira porque a fonética deixou de ser ensinada nas escolas brasileiras. Por quê? Porque eles não estão importando com isso. Eles não querem que você fale nada correto. Então aqui está, gente, o que nós temos que atentar no estudo do hebraico. O hebraico vai elevar a nossa perspectiva. O hebraico vai nos fazer nos reeducar completamente sobre todos os aspectos do conhecimento, da linguística, da etimologia, da aritmética, da geometria, em perfeição e em perfeita sincronização com a mente de Deus. Agora vocês vão baixar e fazer a revisão, os exercícios, aula 1, parte 2. Esse foi a aula alfabeto hebraico. Eu vou postar a aula junto com os exercícios, de forma que vocês tenham tudo junto, para que não fique separado, vocês já matam tudo já de forma correta. Vocês assistem a aula e já fazem os exercícios. Façam isso, se dediquem a isso, vocês vão se surpreender quando vocês começarem a olhar para um texto hebraico e começarem a entender o que está ali. Vocês começarem a ser capazes de recitar esse texto em hebraico. Isso vai te dar um valor, isso vai agregar um valor a você muito grande, porque você não está aprendendo uma língua vulgar, você está aprendendo a língua de Deus, a língua do universo, a língua que insere dentro de si todos os códigos da Cabala. E são esses códigos que nós vamos dedicar a nossa atenção nesse curso, tanto no hebraico para cabalista, como numerologia e geometria sagrada, no estilo literário da Tanar. Então, pessoal, que vocês fiquem com Deus, entendeu? Foi uma experiência agradável, espero que vocês tenham gostado, e peguem um caderno e mãos à obra. O curso da Cravícula de Salomão, nós vamos nos preparar. Eu passei uma enquete lá para vocês. Uma das enquetes é que, se você quiser dar testemunho sobre o curso, você faz um vídeo de 5 minutos. E a outra enquete é justamente sobre o tutorial, para nós nos prepararmos para o nosso primeiro ritual. Observe que junho já está nas portas, já está chegando, já está voltando novamente o período de consagrarmos os utensílios não metálicos, tá bom? Então não perca essa oportunidade, procure se organizar para que a gente possa avançar nesse nosso estudo e concluirmos esse curso com aproveitamento máximo, tá? Um abraço para vocês, gente, e até a próxima.